Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Começando pelos jogos que a gente tem. A gente tem jogos importantes, onde a gente tem que respeitar o adversário, mas eu espero que o Abel Braga, dentro do modo dele jogar, ele consiga definir bem uma estratégia para poder anular os jogadores de importância e o time como um todo dos nossos próximos adversários. O Bragantino está muito bem, não pode dar espaço para eles. Tem que ser incisivo, direto, defender forte, tem que estar bem compactado e tentar pegar eles no contra-ataque, porque eles se atiram muito para cima e gostam de ficar tocando, jogadas rápidas para tentar entrar a área dentro, e tem que bloquear os chutes. O Bragantino tem jogadores que gostam de chutar de fora da área. É importante a gente tratar esses jogos como guerras. Isso tem que ser algo que tem que ficar de forma perene no Internacional, para sempre, todos os anos dessa gestão e das próximas gestões. Todo jogo é um jogo onde nos pode dar um título. E a gente já tem um modo de jogar, a gente já tem um técnico que utiliza todos os jogadores. A gente tendo jogadores importantes lesionados e outros jogadores que substituiriam esses jogadores importantes que também não podem jogar, como o Moledo e o Thiago Galhardo, a gente mostra que a gente tem grupo, porque sempre tentam dizer que o Internacional não tem grupo, fazem pouco caso do time do Internacional, quando essa não é o real questionamento. Porque quando um técnico ele trabalha a semana inteira, quando um técnico desenvolve jogadas, desenvolvem variantes de cobranças de falta, um pouco mais perto da área, lateral, uma falta lateralizante, outra mais um pouco para trás. Quando o técnico consegue, de formas distintas, arrumar o time para que dentro do jogo eles consigam saber o que eles têm que fazer, tudo já bem mecanizado, é algo assim muito bom. E é o que acontece no trabalho do Abel Braga, porque se ele for campeão brasileiro, a campanha já é muito boa e ele está de parabéns, o Abelão. Mas se ele for campeão brasileiro, sendo que ele utiliza muitos jovens, que é algo maravilhoso, que toda a torcida queria ver, e utiliza vários jogadores que eram escanteados pelo Eduardo Coudet, aquele incapaz que só atrapalhou o Internacional, o Abelão ele vai estar de parabéns, porque ele deu uma vida diferente para esse time. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente poderia estar muito bem pelo menos em uma das competições que a gente acabou sendo eliminado, e estaria disputando muito bem o Brasileirão também, porque o time ele é reflexo do seu técnico. Se o seu técnico ele é um trabalhador, é um técnico humilde, pé no chão, que gosta de potencializar seus jogadores, que gosta de manter um ambiente bem agradável, bem bacana, esse clube ele pode muito bem disputar qualquer título. E o Internacional está entre os top 5 dos elencos. Então, isso já é uma prova significativa do nosso poder. E antigamente o argentino Coudet, que nos treinava, aquele incapaz, ele gostava de desmerecer seu grupo. Ele sempre nas entrevistas tentava abaixar o nível do seu grupo, porque quando ele perdia ele ficava choramingando,
acusando o gramado, ficava dizendo que não tinha o Coutinho no banco, ficava toda hora tentando dizer que se em uma competição já está sendo ruim, imaginem mais uma, como é que vai ser, querendo tentar fazer um paralelo, vamos dizer assim, querendo colocar que o Internacional era um timezinho, como o que ele havia treinado, o Racing e o Rosário Central. O Internacional é muito grande, teria condições muito boas para estar, no mínimo, disputando 2 competições. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque a gente se mostrou uma equipe muito forte, porque quando a gente teve o desafio contra o Boca Juniors, no primeiro jogo não foi ruim. O que aconteceu no primeiro jogo foi uma falha bizonha do Wendel e do Zé Gabriel, que nos custou a vitória, porque foi um jogo parelho, onde o Boca teve oportunidades e a gente também teve oportunidades. No jogo contra o América, estava muito em cima, e no primeiro jogo, quando o Abel recém tinha estreado, ele tentou manter aquilo do Coudet, não deu certo. E no segundo jogo a gente venceu, e a gente poderia ter se classificado. E o que aconteceu foi que os experientes, eles não tiveram um mental forte e provavelmente não devem ter treinado pênaltis, porque o nível das cobranças de pênaltis, por exemplo, que o Rodinei e o Edenilson cobram, é algo que tu vê que é treinamento. E o Thiago Galhardo e o Rodrigo Lindoso, que foram 2 principais culpados pelas nossas desclassificações, seja da Copa do Brasil e do Brasileirão, deu para ver que bem porcamente eles treinam pênalti, né? O Thiago Galhardo tem um estilo ainda... O ruim do Thiago Galhardo foi que o estilo dele é sentar afundar o goleiro, e naquele pênalti ele deu um bizonho, aquela maneira de cobrar pênalti. Mas a gente está vendo que a gente tem grupo, a gente tem elenco, e com todas as coisas ruins que aconteceram, porque quando o Abel Braga assumiu, estava uma crise institucional no Internacional, estava sem jogadores de importante hierarquia, e algo que tem que ficar marcado é que o time que o antigo treinador dirigia era um time que não passava confiança para a torcida. Porque por mais que em muitos jogos da campanha do Eduardo Coudet no Internacional ele não tivesse tomado gols e nas estatísticas tinham dito que ele estava muito bem, obrigado, a gente tem que entender que por muitas vezes o adversário foi muito incompetente em fazer gol na gente, porque era um pavor atrás de pavor em todos os jogos. O nosso desempenho estava caindo assim vertiginosamente, e na Libertadores eu nunca vou cansar de dizer, a gente se classificou na 13ª campanha, a gente tinha condições de uma classificação melhor, até porque a gente é um Internacional, a gente não é qualquer timinho, e poderíamos ter pego um adversário mais importante, embora a gente tenha que mais fácil, vamos dizer assim, embora a gente tenha que cruzar com todos os adversários, mas ajuda, ainda mais naquele momento em que havia uma troca e havia uma quebra de trabalho, por mais que o trabalho do Coudet fosse horrível. E se o Abel ganhar, muitos dizem, o Abel Braga está usando um pouco do Coudet e um pouco do Odair Helma. Balela, o Abel Braga está utilizando o seu modo de jogar, até porque tu adiantar as linhas, fazer uma marcação-pressão, uma marcação onde vai dificultar o sistema defensivo, não é o Coudet que fez isso, isso aí há muito tempo existe, e quem tem que tentar fazer os movimentos, fazer bem as ações e quais jogadores vão fazer é o técnico, nos treinamentos.
e aquela coisa do time um pouco mais retraído, dando a bola para o adversário para poder sair de forma rápida no contra-ataque, gerando jogadas muito boas no contra-ataque, porque jogar no contra-ataque não é ruim, até porque não existe modo feio de jogar, o que existe é um modo mal executado de se jogar, mas num cômbito geral a gente está muito bem e vamos esperar que as coisas deem certo, porque graças a um bom Deus a gente está entrando nos trilhos.